Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita, ou se tratando desse livro em específico, tentar falar de mais essa leitura feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque se trata do Lavoura Carca, do Radovan Nassar. Gente, é um livro pequeno, né, em número de páginas, você vê ali de 90 a 100 páginas, dependendo da edição que você encontra. E esse livro, apesar de pequeno na quantidade de páginas, ele é muito denso. Eu penso assim que esse livro ele carrega dois extremos. É denso com conteúdos conflituosos, pesados, ao mesmo tempo que traz uma leveza ao leitor pelo modo que ele é narrado, pelo jogo de palavras, pela poesia que exime o texto. Vamos chegar lá. De que se trata esse livro, gente? Lavoura Carca vai se tratar de uma história de família. É uma história de uma família, há um conflito dentro dessa família, que a gente vai aos poucos se inteirando do que está acontecendo ali dentro, né? E o personagem, assim, não digo que tem um personagem principal aqui, se você for parar para pensar, não há um personagem assim que seja o principal aqui na história, ou o protagonista. Eu acho que o grande foco aqui é a dinâmica de como essa família está lidando com essa questão de conflito. Por quê? É conhecido aqui, além pelos capítulos, que essa família é estruturada. Ela é estruturada num formato, se você for ver algumas críticas e tal, um modelo meio medieval de família, onde o pai é o provedor da coisa, onde tem a mãe para cuidar das crianças, embaixo os filhos. Geralmente os filhos homens, seguem o modelo, o estilo do pai, aquela sociedade meio paternalista, vamos dizer assim, uma sociedade patriarcal. Então essa família é muito voltada para essa dinâmica, para esse olhar. E é uma família muito centrada nisso. O pai, como provedor da família, é como se fosse um alto inquisidor, no bom sentido da palavra ou não, é como se fosse um alto inquisidor ali dentro, em que ele senta na cadeira ali da mesa de jantar, por exemplo, aquela é uma grande cena, né? Que ele senta na cadeira, aí as pessoas elas se sentam depois ali na mesa da janta, né? Conforme, dizer assim, entre aspas, a sua posição dentro da família. Então a gente tem essa família estruturada nesse sentido, mas que um dia há uma ruptura nessa dinâmica familiar patriarcal. O filho, André, né, ele rompe com essa estrutura ao se negar a continuar com o que a família vinha fazendo, né? Não, se nega, rompe com isso e vai embora de casa. Então a gente já começa o livro quando o irmão mais velho de André, o Pedro, vai em busca do André para tentar convencê-lo a voltar para casa. E quando Pedro chega e vê André, eles conversam sobre os possíveis motivos de que André fez aquilo e tentam convencê-lo a voltar para casa. O André ele vai tecer ali uh, comentários bem por esse lado, né? Da questão daquela família estruturada, daquela família patriarcal, não nesse sentido, obviamente, não nessas palavras, obviamente, mas assim, esse modelo, de certa forma, sufocava ele, né? Ele necessitava de algo a mais. Por quê? Como aquele modelo sufocava ele, o André ali vai carregar alguns segredos ali dentro da família que não seriam muito bem compreendidos por eles, se ele chegasse e falasse abertamente sobre esses segredos. Então, esse segredo estava sufocando tanto o André que, de certa maneira, ele falou assim: não, a melhor solução para isso é sair de casa, para se sentir menos sufocado. Né? Não ia se sentir totalmente aliviado, porque ainda carregaria isso dentro dele. Mas ele se sentiria menos sufocado do que estando dentro da família. Tem, assim, como eu disse, tem umas partes aqui que são muito interessantes por causa da linguagem que o autor coloca no livro, né? Por exemplo, quando o André fala do Pedro, que ele voltou para conversar com ele, para levar ele para casa e tudo isso, ele coloca aqui, ó: meu irmão pôs um sopro quente na sua prece,
para me lembrar que havia mais força no perdão do que na ofensa, e mais força no reparo do que no erro, deixando claro que deveriam ser estes o anverso e o reverso sublimes do bom caráter, cabendo por ocasião de minha volta o primeiro à família, e o reparo do meu erro, cabendo a mim o filho desgarrado. Você vê como a linguagem é. E assim, você pode ver a questão do sopro quente para me lembrar uma prece, um perdão, a ofensa, um reparo. Ou seja, é um linguajar, é uma dinâmica muito voltada para o sentido religioso. A gente tem aqui uma família muito centrada nos preceitos religiosos. Vê que é um livro que é até meio difícil de comentar sem querer dar spoiler sobre ele, né? O livro, centrado nesses preceitos religiosos, ele coloca ali a questão de sentimento, né? Sentimento, desejo, tudo isso, em conflito com o que mais há de religioso, que é o quê? A longevidade, o sentido das coisas e a propagação dessas, digamos assim, dessas leis, desses dogmas perante a família, né? Aqui no capítulo 5, ele comenta um pouquinho também, ó, o amor, a união, o trabalho de todos nós juntos ao Pai era uma mensagem de pureza austera guardada em nossos santuários, comungada solenemente em cada dia, fazendo o nosso desejo matinal e o nosso livro crespular. Sem perder de vista a claridade piedosa desta máxima, meu irmão prosseguia na sua prece, sugerindo a cada passo e discretamente a minha imaturidade na vida. Você vê que aqui ó, ele coloca o irmão como uma figura logo abaixo do pai, porque o irmão dele, mais velho Pedro, é a semelhança do pai. Ele segue fielmente aquilo que o pai fala. E quando ele fala assim, rasgando a minha imaturidade, né, ele já comenta um pouquinho, ele já se sente fora daquele meio. Ele se sente deslocado daquela família justamente pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, que vão de encontro com aquilo a família tem. Ele sente aquilo ali, aquele desejo, ele já pressente que a família não vai entender da maneira que ele sente. Né? Por mais que ele dê uma justificativa palpável, ele não vai ser visto daquela maneira. E ele já comenta embaixo, né, que isso, ó, não nos deixando sucumbir às tentações, pondo-nos de guarda contra a queda, importava de qualquer natureza, era este o cuidado. Era esta, pelo menos, a parte que cabia a cada membro. O quinhão a cada um estava obrigado, pois bastava que um de nós pisasse em falso para que toda a família caísse atrás. Você vê, né, caísse atrás. Ou seja, ele já pressentiu que a família é tão fechada nesse estilo patriarcal, nesse estilo ortodoxo de ver as coisas, que a cada pisada em falso, a família ia sucumbir. Foi o que aconteceu, né? O André, naquele ímpeto, naquele desejo de ser entendido, já prevendo que não seria entendido da maneira que ele queria, por mais que fosse trouxesse ali um justificativo, um argumento que fosse palatável, não ia ser compreendido. Foi o que aconteceu. André saiu de casa, a família caiu, né? A família não foi mais a mesma. Tanto que o pai pediu para que Pedro fosse atrás de André e conversasse a voltar. O André volta para casa, né? E nessa sua volta, mesmo assim, ele pressente que não é a mesma coisa, né? Ele vê que a família ainda continua estruturada naquele sentido que ele viu antes, naquela forma né, de continuar a vida, aqueles preceitos onde o pai era o provedor de tudo, que isso, que aquilo. E na sua volta os embates ainda continuavam. Você vê que logo se percebe que é uma história densa, né? Pequenas páginas, mas densa no conteúdo. Mas em contrapartida, como eu falei, no começo o que você vai encontrar também é uma linguagem poética, né? O texto é dramático, o texto é carregado de sentidos bíblicos, sentidos religiosos, né? Tem assim se você for ver uma interpretação muito parecida com o que a gente pode encontrar em algumas parábolas, inclusive. E no quanto ele fala do sentido poético da sua escrita, eu acredito que assim, se você mexer
no livro, ou aqui mesmo quando ele lê no tablet, for passando as páginas, você vai se deparar com uma passagem estritamente poética e bonita, né? Ele já começa o livro assim, gente, ó. Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, róseo, azul e violáceo. O quarto é inviolável. O quarto é individual. É um mundo, o quarto catedral, onde, nos intervalos da angústia, se colhe de um áspero caule. Na palma da mão, a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. Eu estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão interioriana, quando meu irmão chegou para me levar de volta. Você vê que ele começa o texto descrevendo o quê? O quarto. E não é só uma descrição, no quarto tem isso, tem aquilo. Ele vai colocando ali a musicalidade, né, também, ó, róseo, azul, violáceo, o quarto é inviolável. Você vê que tem uma musicalidade, uma rítmica, né? E depois ele já emenda a fala do personagem, né? Eu estava deitado no assoalho do meu quarto, né? Então, se você for ver o texto, é assim, encharcado disso, encharcado dessas passagens. E isso é bonito, né? Ó, no capítulo 2 ele já começa, na mudorra das tardes vadias na fazenda, era num sítio lá do bosque que eu escapava aos olhos apreensivos da família, amainava a febre dos meus pés na terra úmida. Cobria meu corpo de folhas e, deitado à sombra, eu dormia na postura quieta de uma planta enferma vergada ao peso de um botão vermelho. Não eram duendes aqueles troncos ao meu redor, velando em silêncio cheio de paciência o meu sono adolescente? Que urnas tão antigas eram essas liberando as vozes protetoras que me chamavam da varanda? De que adiantava aqueles gritos, se mensageiros mais velozes, mais ativos, montavam melhor o vento, corrompendo os fios da atmosfera? Meu sono, quando maduro, seria colhido com a volúpia religiosa com que se colhe um pomo. E assim vai, como te falei. É uma linguagem linda, poética, carregada de drama, musicalidade, como muitos críticos apontam. E assim, é o primeiro contato que eu tive com Radu Nassar. Antes disso, eu só conhecia por nome tanto esse livro quanto Um Copo de Cólera. E para minha surpresa, não sabia que eles tinham parado de escrever, ele só escreveu 3 livros, né? Ele escreveu 3 livros e olha, pela qualidade desse livro, a gente já dá para esperar que os outros também serão tão bons quantos, né? E ele parou de escrever, decidiu-se a ficar, a viver a vida dele na fazenda, que ele tinha aqui, acho que é aqui em São Paulo, né, se eu não me engano. E só deixou 3 livros para a nossa literatura, né? E sim, são 3 livros lindos, bonitos, poéticos, né? Tô falando desse, na verdade, não. Tô aqui generalizando, mas que eu não li os outros 2 ainda, mas por essa leitura a gente já espera uma coisa parecida como essa, né? Livros densos, carregados de drama, são textos, uma prosa dramática, alguma coisa como se a gente se vê, como se fosse parecido com a gente vê no teatro, né? Uma prosa dramática, bonita, densa e carregada de poesia na sua história. Aqui de um livro maravilhoso, bonito, denso e que sim, vale ser muito a pena ser lido, relido, estudado, porque é muito bonito e vale muito a pena. Eu li esse livro aqui para o nosso clube de literatura, lendo literatura brasileira, né, do Álvaro, também li. Agora nesse mês de agosto, vou deixar o link lá embaixo da página dele do Instagram, dá uma passadinha lá. Foi muito bom, a gente leu capítulos, alguns capítulos durante a semana, né, e ao domingo a gente debate sobre a leitura. E assim, unânime, as pessoas amaram esse livro logo de cabeça, porque ele é muito bom. Fica a dica aqui de um livro maravilhoso que vale a pena ser lido. Se você gostou do vídeo, se inscreva, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima.